onde a gente vai falar sobre politização, sobre política, sobre agenda social, enfim. A gente vai passar limpo um pouco do país que a gente vive, que é vendido para a gente como um país democrático, como um país pacífico, e é justamente a contramão de tudo isso que a gente vive. Então é muito importante, porque aqui, pelo semblante, você vê 99% é da periferia. E quando eu estava escrevendo o livro, sempre o aconselhamento é para que eu não escrevesse, porque a periferia não consome e a periferia não lê. E eu sentia que justamente ela não lia, porque na verdade faltava o quê? Não que eu seja esse autor, mas falta o autor que escreve para ela. Falta aquele mano que quando ele faz qualquer obra artística, ele está pensando em primeiro plano na periferia. Não em usar a periferia como uma escada, né? Porque hoje, infelizmente, muitos manos olham para a periferia como um trampolim para chegar na playboyzada, certo? Sendo que o público da periferia é o único público que você não precisa estar no rádio, é o único público que você não precisa estar na moda, é o único público que você não precisa ter um hit de verão para ele estar fechado com você. E hoje você vê isso aqui, é uma resposta a todas essas pessoas que desacreditam não só daquilo que eu escrevo, daquilo que eu falo, mas da verdadeira essência do rap, da verdadeira essência do hip hop. Porque o rap que eu acredito, o rap que eu enxerguei lá no começo, que me fez entrar de cabeça nesse estilo musical, foi justamente esse rap que dá a oportunidade de você protestar, dá a oportunidade de você bater de frente com o sistema. Não adianta nenhuma instituição falar por nós, nenhum político representa o favelado. O que a gente tem justamente é nós mesmos. E o rap foi essa ferramenta, essa oportunidade de comunicação, de conversação entre nós mesmos, de expor tudo aquilo que a gente via, de tirar um pouco as amarras, certo? De enxergar um palmo à frente do nariz, porque a gente vive na periferia, abraçando a alienação, abraçando a informação distorcida que é vendida pra gente como verdade absoluta, e a gente vai abraçando, e a gente começa a ficar feliz dentro de uma tragédia social. No ranking de felicidade, o brasileiro é o mais feliz, com 50 mil mortes por ano. Nem a Finlândia, onde o índice de desenvolvimento é o primeiro do mundo, existe tanta felicidade. Entendeu? Então tem um disparate, tem algo errado. A gente está feliz no local errado, sendo vítima de uma tragédia social e uma tragédia que foi produzida. Eu sempre falo que a gente acostumou a assimilar tudo aquilo que o opressor fala pra gente, que a gente é inferior, que na periferia o único local que você pode evoluir é dentro do crime, que você não pode, que você não vai vencer, certo? Que o diploma não é para você, que você tem que se contentar com a cota da faculdade, que você tem que se contentar com o programa social para te incluir, sendo que você é o patrão, sendo que tudo gira em torno de você. E a gente vai acostumando e chegamos nesse ponto, aonde a gente vê a nossa gente morrendo, a nossa gente sendo violentada nas escolas, em qualquer tipo de instituição, nos hospitais, e a gente vai aceitando e batendo palma. E quando eu resolvi escrever o livro, aceitando o conselho de um parceiro meu, foi justamente para entender se eu era terrorista mesmo, porque eu falo, porra, eu vejo um mundo que é violento, entendeu? Porque eu considero violência não só o ato de sangrar. Se você entra dentro de uma instituição escolar, onde você aprende o racismo, onde você aprende, onde você sai dessa escola cheio de preconceito, porque você aprende a discriminar o cara que tem a pele escura, aquele que é deficiente, aquele que tem mais gordura, certo? Onde você aprende a odiar o próximo, isso é violento. Se você entra dentro de um hospital, se você chegar baleado pelo tom da sua pele, você vai ficar no corredor para morrer, isso é violento. Então eu enxergava essa guerra e me sentia ali meio impotente de não poder chegar e explicitar da maneira que eu queria através do rap. E o livro deu essa oportunidade. Então quando eu resolvi escrever o livro, foi justamente para fazer esse comparativo, mostrar, mano, você vive numa guerra. Você pode até não querer aceitar, você pode até não querer enxergar aquilo que eu estou falando para você, mas é uma guerra. Qualquer dado que eu apresentar para você, se a gente comparar com um país em guerra, o nosso é mais violento. Esses dias mesmo, como está muito na mídia, o conflito sírio, outro dia eu vi um repórter ali meio espantado, falando sobre quantas pessoas tinham morrido em 2 anos. 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 50 mil por ano. Isso é o que o Brasil mata sendo pacífico. O Brasil mata 100 mil pessoas a cada 2 anos, fora os dados omitidos pelo DataSUS, certo? Que são transformados em mortes de causa ignorada. Então você tem seu povo sendo massacrado, você tem um racismo onde o homem negro não consegue evoluir, certo? Você tem um monte de coisa contra você, e você fica ali aceitando, achando que isso é natural. Então chegou a hora da gente começar a parar e pensar
começar a olhar ao nosso redor e fazer esse comparativo. Será que a gente vive em paz mesmo? Será que a gente tem motivo para sorrir? Será que a nossa representação é autêntica? Será que quem está no poder pensa no cara da periferia? Será que aquele cara que está no poder, ele tem mesmo capacidade para representar a gente? Por que ele representa a gente? Por que o juiz tem direito de me julgar se ele nunca pisou na periferia? Porque o homem que representa o cara da periferia, ele tem esse direito se ele nunca pisou aqui. Ele só vem aqui para montar o palanque e arrancar voto. Entendeu? Se a gente sai da periferia para protestar, a polícia tira, a polícia mata, bate, a polícia mata. Certo? Tanto é que eu achei que a favela desperdiçou um grande momento quando os universitários saíram para a rua. Não que a gente tinha que sair para ser conduzido por eles, mas a gente tinha que aproveitar uma oportunidade onde o sistema estava coado, porque toda vez que a gente tenta se manifestar, seja culturalmente, seja politicamente, sempre somos silenciados. E ali naquele momento o sistema estava coado e o sistema estava aceitando. Eu nunca vi a favela conseguindo parar a polícia. Então era uma oportunidade. Era uma oportunidade porque é a hora da gente sair para a rua realmente. Da hora da gente sair para a rua realmente se enxergar, a gente pode, mano. A revolução depende da gente. E não é uma revolução total, só que a gente tem que sair para a rua, comportamental também serve. A partir do momento que você muda o seu modo de ser, o modo de enxergar o mundo, a partir do momento que você para de fumar, para de usar droga, para de beber, a partir do momento que você se muda como cidadão, que você começa a se informar, começa a usar a rede social justamente para militância, justamente para se informar, usar a internet para se informar, para entender o que é política, para entender o que a gente precisa para mudar. Você consegue uma revolução. E está na hora, mano, está na hora da gente entender que a gente não vive no amistoso. Está na hora da gente entender que o que a gente vive é violento. A gente é massa de manobra. A gente é massa de manobra, a gente não tem voz, a gente está silenciado. Esse movimento aqui só está acontecendo porque nenhuma autoridade tem conhecimento. Porque se tivesse conhecimento, já teria sido abafado. Entendeu? A gente não tem a liberdade de expressão. A única liberdade de expressão que o cara da periferia tem é para falar onde está o parceiro que roubou com ele, para falar onde ele escondeu o dinheiro do povo. A única liberdade individual que a gente tem é para ir na reconstituição de crimes. Certo? Nós somos muito mais que criminosos, mano. Aliás, nós nem somos criminosos. Eu sempre falo isso quando eu vou em Fundação Casa, eu sempre falo isso quando eu vou em CDP. Nós nem pro crime nascemos. Porque a gente rouba, acaba preso e acaba gerando lucro para o opressor. A gente faz rebelião, o opressor lucra, a gente pega em arma, o opressor lucra. A nossa violência gira todas as rodas da fortuna dos caras. Quando a gente está com a arma na mão, a gente faz o político ter aquilo que prometer para o eleitor. Quando a gente está com a arma na mão, a gente paga o salário do judiciário, a gente paga o salário da polícia, a gente paga o salário da PM. Entendeu? Então nem para violência a gente serve. Então, mano, chegou a hora de entender o nosso posicionamento, qual tem que ser, mano. Tem que ser tomar de assalto esse país e tomar através da informação. Eu sempre falo que o que mudou minha vida não foi o rap nacional, foi a informação. O rap nacional foi a porta de entrada, mas eu me entendi como gente a partir do momento que eu enxerguei o inimigo, vi o quanto ele é feroz, quanto ele é cruel. Se a gente fizer uma pesquisa, se você for em qualquer CDP, em qualquer presídio, todos ali têm coragem de matar uma criança. O opressor mata. O opressor mata criança, mata idoso, mata doente. O opressor rouba escola, rouba hospital. Isso é criminoso. Não é o estereótipo vendido pelo jornal, não. Não é o estereótipo vendido pelo Datena, pelo Marcelo Rezende. Esse não faz mal pra gente. Não é o menor o nosso problema, não é o traficante do morro o nosso problema. O nosso problema é o playboy, o político. É o cara que domina a comunicação, é o cara que domina a política, é o cara que domina o sistema financeiro, é aquele que a gente chama de patrão, que muitas vezes a gente dá risada e fica feliz quando ele lembra nosso nome. Ele dá bom dia, a gente fala, porra, ó, lembrou de mim, da hora. Sendo que ele está explorando a gente. A gente bate palma até para ser explorado. E é isso que chegou a hora de mudar, mano. Eu olho para vocês e vejo Eduardo, eu vejo meu povo, eu não vejo ficha criminal. Certo? Eu vejo meu povo. Então, mano, eu não posso ser conivente. O rap é muito mais do que música. O rap é uma oportunidade de transformação. É uma oportunidade de acordar. É uma oportunidade de enxergar a guerra, enxergar quem é o inimigo. De repente você não vai conseguir nem a pacificação, mas você enxergou o inimigo. Eu prefiro morrer sabendo por que eu estou morrendo. Eu prefiro saber por que a polícia está me batendo, porque estão invadindo minha casa, porque está morrendo de chapéu, sem saber o que está acontecendo.
de ser mais um feliz no país do carnaval, sendo violentado o tempo todo, com os caras te roubando, com os caras te transformando em massa de manobra e escravo. Mano, nós somos pior que qualquer escravo oficial. O escravo oficial, ele tinha um teto, ele tinha um mulambo para vestir e ele comia. Hoje a gente trabalha e nem tem o teto, muitas vezes nem tem o mulambo e comer, de vez em quando é meio raridade até. Então tem que enxergar a nossa condição. A gente tem que procurar se politizar, porque está na hora de ocupar. Temos que tomar de assalto. Muita gente fala, mas é fazer um partido político. Não, não é um partido político. É tomar o sistema. Se a gente representa 90%, a gente tem que ter essa representação na política, no judiciário, nos 3 poderes. Tem que ter no hospital, tem que ter em qualquer lugar, mano. Entendeu? Tem que ter em qualquer lugar. Porque para o opressor, para o cara que está no domínio, que está no poder, para aquele que faz a dominação, nós não somos gente, nós somos número estatístico. Então está na hora da estatística falar. Está na hora da estatística mostrar que não está gostando de ser estatística, mano. Eu não gosto de visitar mano na cadeia. Eu não gosto de ir em cemitério, não gosto de ver velório coletivo e vejo isso o tempo todo. E a gente poderia mudar isso, poderia mudar. Se a gente acordasse e visse que, mano, nosso lugar não é o reformatório, nosso lugar não é o CDP, nosso lugar não é o cemitério, nosso lugar é o cargo de comando. A gente tem que comandar o país que a gente vive. Não adianta você esperar a revolução vinda do Playboy. Mano, o Playboy não sabe nem o que é periferia. Entendeu? Ele nunca viu um barraco. Isso pra ele acha que tem que ter só no filme Cidade de Deus. Ele não sabe que isso acontece. Então não adianta esperar pelo humano que nunca pisou na periferia. Pelo humano que não sabe o que é sofrimento. Nós temos que fazer a nossa própria revolução, mano. E chegou a hora dessa revolução. Seja na literatura, seja através do rap, seja através do nosso comportamento. A gente tem que pelo menos enxergar a guerra, certo? O cara que fala sobre guerra, pelo menos, não tem que ser enxergado como terrorista. Apesar que eu fico orgulhoso quando o boy me chama de terrorista. Entendeu? Eu ficaria preocupado se ele falasse que o Eduardo é da hora. Eu deveria estar errando em algum lugar. Quando ele me chama de terrorista, eu fico orgulhoso, porque para mim terrorista é todo aquele mano que acorda e fala, mano, tá na hora de uma militância política, tá na hora de mudar, chega de ser refém do sistema. Terrorista para mim é aquele que resolve quebrar as amarras, quebrar as algemas e bater de frente com o sistema. Isso é ser terrorista. Eu fiquei muito orgulhoso quando eu vi alguns caras da favela nessas manifestações que tiveram, certo? Isso prova que a gente tem consciência social. O que falta é expandir, é dividir essa consciência social. O que falta é tornar comum esse tipo de evento aqui, esse tipo de ideia. Não importa da maneira que você vai falar, se você vai falar bonito, se você tem politização, se você sabe, mano, o que interessa é você saber o que é certo e errado. É você ter esse discernimento, saber que o sistema não está trabalhando para você. Saber que, mano, enquanto a gente não ocupar, enquanto a gente não tomar o nosso lugar de direito, não vai ter mudança nenhuma. Vai ter sempre um programa eleitoral, certo, ali, mentindo pra gente, sempre uma marketagem, certo? Se a gente pressionar falando que quer educação, o político vai aparecer no horário eleitoral falando que vai dar educação. Se a gente falar sobre transporte, ele vai falar tudo que você quer ouvir. Só que sempre é programa eleitoreiro, mano. Não é pra mudar realmente. Tanto é que a gente teve aí a esquerda no poder, que sempre fala que a gente virou classe C, que a gente melhorou. E o que mudou? Eu não vejo nenhuma classe C. Do Grajaú até aqui eu só vi favela, mano. Eu não vi ninguém na classe C. A classe C é o cara que compra um celular. A única classe C do mundo que você pode passar fome, você pode morar na favela, apanhar da polícia, ser induzido a entrar pro mundo do crime e ainda você é classe média. Isso não é classe média, mano. Entendeu? A gente vive na absoluta miséria. Não só a miséria financeira, a miséria educacional, cultural. Certo? A gente está perdido no mundo, dentro de uma favela, esperando a hora da polícia vir matar a gente. É muito pouco. É muito pouco comemorar migalha. Esse não é o sentido da vida. Você não nasceu para servir. Você não nasceu para fazer aquilo que não é sua vocação. Eu quero, mano, eu sonho com uma educação onde você entre no primeiro ano e isso seja garantia de diploma. Que você vença não pela sorte. Eu mesmo hoje estou aqui pela sorte. Não é pela minha vocação. Eu queria ser médico. Eu fui expulso da escola na 5ª série. Por quê? Porque justamente quando eu falei, mano, eu vou sair da escola, eu falei, ó mãe, eu vou agora arrumar um emprego. Ela nunca viu ninguém vencer através da informação. Ela só viu vitória através da escravidão. Então para ela era natural. Era muito mais natural me ver trabalhando, ganhando qualquer merreca, do que estudando para no futuro ter um emprego bom.
Entendeu? A gente tem que mudar essa mentalidade. Entendeu? Não adianta mentalidade de escravo numa situação trágica como a gente vive hoje. É hora de se entender, mano. A nossa posição é posição de patrão. Tudo gira em torno de nós. Não existe um ibope na televisão que não é a gente que dá. Não existe um produto consumido que não é consumido pela periferia. Certo? Não existe um voto que é dado que não é pela periferia. Só que você não é um telespectador, um eleitor, um consumidor. Você é um ser humano. Esse país foi construído pela mão de obra do homem negro, pela mão de obra do homem nordestino, pela mão de obra do homem pobre. E a gente vive sendo humilhado, chicoteado e batendo palma. No próprio país mais negro fora da África, nós temos um monte de monumento em homenagem à escravidão. Lá em Santa Maria, mesmo perto de onde eu moro, tem o Borba Gato, o bandeirante que matou um monte de escravo, que perseguiu o índio, que destruiu o quilombo. E a gente vai aceitando. Chega da aceitação, irmão. Chega da aceitação. É hora de acordar, é hora de bater de frente com o sistema. É hora da gente ver uma geração que seja, mano, vencendo pela vocação, uma geração que priorize outros tipos de valores, não a arma, não a violência, mas sim o amor, o respeito ao próximo, a família, certo? Chega de falar sobre crime nas quebradas. Eu quero ver no boteco outro tipo de ideia. Aliás, eu não queria nem ver o boteco, mas o boteco existe. Entendeu? Só que eu quero ver outro tipo de pensamento lá. Chega de falar só sobre esporte, só sobre futilidade. Está na hora da gente dar importância àquilo que tem importância. Enquanto a gente está muito louco, enquanto a gente está ali, ó, alienado falando do time, não que ninguém tenha que ter time, todo mundo pode ter, não pode dar a importância que a gente dá. Enquanto a gente está ali feliz da vida, achando que está tudo da hora, os caras dominam a política, dominam a comunicação. Os caras te fazem viver conforme a vida deles. Até o horário do favelado, quem dá é o patrão, é o opressor. A gente vive conforme eles mandam. Você acorda na hora que ele manda, você almoça na hora que ele manda, você dorme na hora que ele manda, você descansa na hora que ele manda. Você não tem vontade própria, você não tem pensamento próprio. A gente não tem pensamento independente. Então é isso, irmão. Chegou a hora da gente ver o valor real da informação. Para a gente conseguir fazer essa mudança, todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Todo mundo aqui foi sabotado. Todo mundo aqui tem um cordão umbilical ligado com a escravidão, certo? Se fosse ao contrário, se o opressor tivesse sido escravizado, traficado da África, sido liberto, certo? Entregue à própria sorte, sem reparação monetária, sem terra, sem cavalo, sem nada, hoje ele também estaria na favela. Hoje ele também estaria na favela. Então você tem que acordar e mudar. Entender que o sistema quer teu mal. E é isso que eu entendi desde cedo. E é por isso que eu bato de frente com o sistema. Certo? Porque eu cansei de ver assassino sendo bonzinho. Eu cansei de ver genocida com terno. Eu cansei de ver genocida dominando todos os principais canais da informação. Está na hora da gente fazer essa limpeza. Eles estão fazendo a limpeza social. E a gente tem que fazer a nossa limpeza mental. Claro, é difícil você lutar contra a mídia. A lavagem cerebral é muito foda. É 24 horas no seu ouvido. Alienação o tempo todo. Entendeu? O tempo todo. Fazenda, novela, Big Brother, certo? A criança só tem assimilação desse tipo de incultura. Dentro da escola, o embranquecimento, o emburrecimento. Dentro da escola, a criança vai vendo ali aquela informação que é passada para ela, aonde a pele dela é discriminada, aonde ela não vê nunca um personagem histórico sendo representado da maneira que deveria ser. O homem negro na escola, ele apenas está limitado à palavra escravo. Então nossa gente cresce com vergonha da própria cor, a nossa gente cresce ali com vergonha de se assumir da periferia, de se assumir favelado. E não é isso. Isso é justamente a maneira que eles querem que a gente pense. Que a gente acha que a gente é incapaz, que a gente não consegue. Consegue sim, mano. Uma vez eu escrevi que a mão que pode segurar a arma pode escrever um romance. Eu não escrevi um romance. Eu escrevi um livro sobre a realidade, mas eu segurei em arma também. Entendeu? Eu estou me usando como exemplo porque, mano, eu sou um cara que não teve estudo, um cara que esteve na periferia a vida inteira, que foi convidado o tempo todo para estar no crime, certo? Que viu um monte de parceiro morrendo no crime. E porque o rap foi uma porta de entrada para uma salvação, eu estou aqui hoje. Isso mostra que cada um de nós, quando tem oportunidade, realmente muda de vida. Realmente muda de vida. Então por isso que eu não admito mais o opressor falando que a gente não pode, que a gente não é capaz. A gente é capaz sim. E está na hora de se vingar do opressor. Mas se vingar do opressor é roubar o diploma dele. É roubar o diploma dele, não, o diploma que ele roubou da gente. É estar dentro das universidades. Querer muito mais 6, 7% de cota, eu quero 90%.
Eu quero 90% das faculdades. Quem é invasor numa faculdade é o playboy. É aquele que foi privilegiado por uma rede de privilégios, certo? Que favorece todo mundo que é de classe alta. Aquele que anula a gente, certo? Ele deveria ser cotista. A gente não deveria ter vergonha. A gente deveria se assumir como cara da favela mesmo, se unir e bater de frente com o sistema. A gente hoje abraça o que a televisão fala para nós. Quantos de nós não saem de casa olhando para o menor, achando que ele é o criminoso? Ele é o inimigo número 1. Quantos de nós não acham que o problema do Brasil é o cara do tráfico? Só que os caras do tráfico, todos os chefões estão presos. E aí, cadê a mudança? Nosso problema não é o cara do tráfico. Não adianta você baixar a maioridade penal, não adianta a pena severa. A única pena que vai mudar, que vai surtir efeito no Brasil, é quando corrupção for crime hediondo. Quando aquele que roubar dinheiro público, quando aquele que se beneficiar de uma rede de privilégios que beneficia qualquer playboy, que beneficia o político, quando esse cara que se beneficiar disso for punido realmente, aí a gente vai ter mudança. E para ter essa mudança depende de nós. É a gente que tem que dominar, é a gente que tem que chegar. O poder do rap é imenso, mano. O poder do rap é tão grande que hoje nós estamos aqui trocando essa ideia por causa do rap. Entendeu? A cultura de rua pode mudar sim, mano. Pode mudar, pode te transformar num cara melhor. E para ser um cara melhor é isso, é abrir livro, é ler. Aquele que te mata se informa, certo? O juiz lê para te prender, a polícia, o delegado, todos os seus inimigos estão se informando nesse momento. Então você não pode se dar o luxo de não se informar. Você tem que se informar. Você tem que ler, você tem que ter obsessão por informação. Você tem que entender o mundo que você vive. Tá na hora, todos, tá na hora. Eu falo isso o tempo todo, porque, mano, quando eu descobri o que era o inimigo, é foda, você tem um choque muito grande. Aí você vê o tamanho da sua alienação, o quanto você era inocente, o quanto você achava que vivia num conto de fadas. Entendeu? E eu quero que todo mundo tenha esse choque. Claro que aqui, todo mundo tem informação, sempre falo que eu não venho para ensinar ninguém. Eu não diria nem que é uma palestra, eu venho para trocar ideia com a rapaziada, até porque a dinâmica aqui é justamente todo mundo participar, todo mundo expor seus pensamentos, trocar uma ideia. Justamente a minha presença é para que o dia de hoje seja um dia diferente. Normalmente qualquer quebrado, o assunto é sempre o mesmo. É o fulano que morreu, o fulano que foi preso, ciclano passando fome, você viu o Corinthians, o Palmeiras, coisas desse tipo. Então hoje a gente fala sobre revolução, sobre educação, sobre o poder de transformação que está em cada um de nós, certo? Que basta crer, mano, basta acreditar em nós. E, mano, e ter ódio do inimigo, entendeu? A gente é muito pacífico, mas não é a nossa índole de pacífico, porque pacifismo do jeito que tem hoje, que a gente é hoje, é burrice, porque o inimigo odeia a gente. O inimigo manda um salário de fome, o inimigo dá Bolsa Família, em vez de dar um salário digno. O inimigo acorrenta a gente, o inimigo dá uma educação deficitária, um transporte ridículo, enfim. O inimigo escraviza a gente, certo? Metralha a gente. O inimigo elabora pra gente políticas de semínios, não tem nenhum programa social que visa a nossa evolução. E a gente não odeia o inimigo. A gente não odeia o inimigo. Eu fico bobo quando eu vejo um palanque na periferia. Eu vejo palanque na periferia. Na minha visão, é a mesma coisa de um estuprador sair da cadeia e falar, mano, eu tô aqui. Mano, é um criminoso que mata crianças. É um criminoso que ataca a nossa periferia, ataca a nossa gente. E ele vai na periferia, monta o palanque, fala com a gente bate palma, dá voto e a gente aceita. Quantas vezes eu já não andei pela periferia que eu via placa de político colado na casa, em barraco. Eu penso, mano, será que a gente poderia ir lá no bairro Nobre, colar o nosso cartaz, colar o cara da favela aqui, ó, candidato, será que ele deixaria? Claro que não. Entendeu? Então, pacifismo demais é burrice. O estado natural, psicológico, o estado psicológico natural daquele que é oprimido, daquele que vive numa guerra, é o inconformismo, é a revolta. Você tem que estar revoltado, mano. Só que a vingança tem que ser uma vingança com inteligência. Entendeu? Uma vingança com inteligência. É se informar mesmo sobre o que é política. Entender e falar, mano, eu quero ter um partido político também. Eu quero ter um gabinete, eu quero dominar. Chegou a hora. Chegou a hora de mudar. Eu cansei de ser estatística. E vocês também têm que cansar. Entendeu? O mundo que eu vejo, ele é podre. Só que não é o mundo do Eduardo. É o mundo de todos nós. Cada estatística de violência, pode acreditar que você está representado nela.
Quando eu falo de 15 milhões de armas, você está representado nos 50 mil mortos, nos 24 milhões de indigentes, nos 56 milhões de pobres. Mano, você está representado lá. Você só não está representado dentro da política. É só ali que você não tem direito. Entendeu? Representação política é você poder chegar no partido político e falar: o parceiro aqui é da periferia, eu quero ele me representando. Ele que passou fome, ele que morou na favela, ele sabe ele sabe qual que é a consequência de se desviar o dinheiro público, ele sabe qual vai ser a consequência, quantas pessoas vão morrer de fome, quantas pessoas vão sofrer. É esse tipo de gente que eu quero vocês lá, mano. Chega da gente ser dominado, mano. Chega da gente ser dominado. A escravidão, ela vai ocorrer enquanto o escravizado aceitar. Enquanto a gente estiver ali batendo palma, você vai ser escravo, mano. Nunca vai mudar. Eu cansei de bater palma, entendeu? Estou hoje aqui, dentro da minha campanha, e não é campanha por voto, é campanha por mudança social, campanha para despertar outros valores em vocês, não que vocês não tenham, certo? Mas quando eu falo como um todo, certo? Mano, a gente tem que exercitar a nossa politização, a nossa consciência social, a gente tem que passar para as crianças o que é certo ou errado, a gente não pode aceitar o mundo que foi oferecido para a gente, está tudo errado. Está tudo errado. Hoje os valores da criança é o tênis, é o celular, é o relógio. Você vai no sistema carcerário, 80% está preso por causa da sociedade de consumo, por causa da propaganda da TV. 80% dos que estão presos lá são reféns da televisão. Entendeu? E a gente aceitou como se fossem os criminosos. O problema do Brasil. Não é problema do Brasil, não. Os 540 mil ali, 80%, estão ali justamente pelo que eu falei. E estão ali também porque eles atendem um outro interesse do playboy. Quanto mais você está no crime, mais você esquece de política, certo? Eu te deixo dominar o bairro, eu domino o gabinete. Eu te deixo ter uma arma, eu vou ter o gabinete. Eu vou ter o posto político. Você quer ser o traficante, firmeza, você vai poder ser. Só que você não interfere na política. Na política que te faz traficante, na política que prende tua família, na política que te faz receber um pedido de visita, certo? Mano, falar sobre a guerra é muito extenso, eu posso ficar a noite inteira falando sobre ela sozinho, só que é como eu falei para todos vocês, o louco desse tipo de encontro é justamente essa troca de ideia, é justamente cada um se manifestar, colocar o seu ponto de vista, certo? Em resumo, quando eu escrevi o livro, eu sonhava com dias como esse. Como eu falei no começo, show é fácil, é muito fácil você reunir um monte de gente para curtir música, é legal, é da hora, só que isso aqui tem uma importância ímpar. As revoluções nasceram assim, mano. Quem faz a revolução muitas vezes é o cara que segura o microfone, é o cara que está embaixo, certo? Eu posso aqui de repente ter a palavra nesse momento, mas se eu não plantar em cada um de vocês aquele espírito de querer a mudança, de querer mudar, mano, não tem revolução. Então a revolução pode até ter sido escrita pelo Che, mas quem fez foi os caras que ouviram, foi os caras que saíram para as ruas, certo? E, mano, faz a sua revolução do jeito que você imaginar que é certo, certo? Ela passa pela informação, mas ela é comportamental também. Tá na hora de ser sério, tá na hora de olhar pro sistema e falar: mano, você é o inimigo e chegou a hora de bater de frente. Vou bater de frente com você até o final. E é isso que eu tento fazer no rap desde o dia que eu comecei. Eu enxerguei no rap essa oportunidade, mano, e vou segurar ela até o final, porque é como eu falei, vocês são meu povo, certo? E alguém tem que chegar aqui e falar a verdade para vocês. A televisão mente, o político mente, a escola mente, todo mundo mente para a periferia. Então tá na hora da gente exercitar a verdade, certo? Tá na hora de eu falar para cada um de vocês: mano, vocês podem sim, vocês são capazes, a gente consegue mudar, a gente consegue ter o nosso lugar de direito. Tá na hora da gente mudar o investimento. O nosso investimento não é tênis, não é roupa da moda, o nosso investimento é livro, é informação, certo? Os nossos valores têm que ser outros, certo? O nosso valor não é a arma, entendeu? Não é ser o bandidão da quebrada. A gente tem que admirar aquele cara que conseguiu evoluir através da informação, através do estudo. Senão, em breve, mano, vão ter vários de nós de novo no sistema carcerário. A gente pode evitar tudo isso. Esse mundo igualitário, onde as pessoas têm o retorno social daquilo que é cobrado de imposto, está na nossa mão. Está na nossa mão. É a gente que vai fazer esse mundo. Não é o político que está aí hoje em dia aí, não são os partidos políticos, esses não representam vocês. E muito menos o cara do bairro de alto padrão. Não adianta, nem o universitário vai fazer revolução para você, mano. Revolução é de dentro para fora.
Se nós representamos 90%, nós temos que fazer a revolução, certo? Rapaziada, é como eu falei, eu queria ouvir vocês também, entendeu? Convidar vocês para essa conversa, só vai ficar louco justamente com a participação de todo mundo, e é isso. Essa é a guerra não declarada, e todos vocês fazem parte dela, infelizmente, e acredito que nós vamos conseguir mudar. Porque dias como esses são dias que são, mano, a plantação para o futuro, mano. O que nós estamos plantando aqui, se a gente tiver o pé no chão, tiver consciência, blindar a mente com uma ideologia e colocar uma causa em mente mesmo, focar, a gente muda assim. Firmeza? Não, o que eu falei é o seguinte, todo mundo está livre para se manifestar, para fazer perguntas, certo? Aqui, ó, não tem muito essa de dinâmica de palestra, como eu falei, é uma ideia mesmo de parceiro, de quebrada. Na verdade, quando eu venho aqui, eu estou fazendo uma extensão do que eu fazia no camarim. Terminava o show, a rapaziada chegava para trocar uma ideia e a gente conversava, e é o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, quando no começo não tinha essa visibilidade de hoje. O rap, quando eu comecei, na verdade era algo tão novo que muitas pessoas não sabiam nem o que era. Então, claro, agora, ali, você dentro de uma situação de um quadro de miséria, onde a gente tinha até que pedir esmola para sobreviver, é complicado você chegar para alguém e falar, ó, eu vou cantar rap, eu vou vencer através disso aqui, e a pessoa acreditar. Entendeu? Então, na verdade, não teve o apoio justamente pelo contexto daquela época. Talvez hoje poderia ser uma visão diferente, mas é que era muito conturbado, era um outro momento. Em relação à felicidade que você citou no começo dos brasileiros, eu sou carteiro aqui, Francisco Morato, eu entrei para várias quebradas feias mesmo, e eu não vejo nenhuma pessoa feliz sentada na beira do esgoto, céu aberto. A única pessoa que eu consigo preferir é aquele pessoal que está no bar bebendo uma cerveja e uma farinha. Eu acho que essa não é a felicidade certa para nós. É verdade, a felicidade é um entorpecimento mental. O problema é que você tem vários tipos de entorpecimento, que é através do alcoolismo, da droga e da educação. A educação também do Brasil hoje é uma educação para entorpecer, para te alienar. Então é isso que eu falei, a gente tem alienação na televisão, na escola, em nenhum lugar você tem a verdade explícita falando, ó, mano, você está numa posição de escravo e está na hora de você acordar, está na hora de você mudar. Para de esperar pelo opressor, porque ele quer só te escravizar, porque, mano, ele tinha que parar uma bobina. Você, para ele, faz parte do maquinário, é um robô. Então, para que ele vai mudar se você, sendo escravo, ele tem um lucro de 4, 5, 10 bilhões por ano? Então, o opressor jamais vai dar igualdade social. Então, é isso que eu falo. Está na hora da gente acordar e buscar realmente essa felicidade, que é a felicidade da conquista. É a felicidade do crescimento pessoal, intelectual, crescimento social. E nós não temos isso. Hoje, o que nós consideramos classe C é um monte de gente passando fome e tendo acesso a celular. E não é isso. Eu quero meu povo tendo acesso a educação transformadora. Entendeu? Eu quero que você decida aquilo que você quer ser da vida. Você quer ser um médico, um dentista, um advogado. Você decide, você começa no primeiro ano da escola e é garantido que você vai ser. E hoje não é assim, ninguém vence pela vocação. Entendeu? E aí nós acabamos se espelhando no que na periferia? No cara que tem um carro, no cara que tem um dinheiro, e normalmente esse cara que tem um carro, o cara que tem um dinheiro, é o cara que consegue através do crime. E aí nós entramos nesse círculo vicioso e vai indo, todo dia um novo chefão, toda semana um novo morto e vamos nessa, entendeu? Na verdade eu também vejo muitas pessoas acomodadas, sabe? Pessoas que têm um carro zero, têm uma moto zero, mas moram na beira do esgoto. Não se esforça para poder sair, conseguir um lugar melhor, para ter uma parte mais assim. Não, entendo. O problema é que tudo está dentro de um contexto. Hoje você tem até o ritmos da periferia que você vê no videoclipe, o cara com a Land Rover, BMW X6 na frente de um barraco. Eu sempre falo, é melhor você vender e comprar uma casa do que, né? E é isso, vai sendo vendido esse tipo de valor, né? Você coloca na sua mente que conquista é você ter um carro, não é você ter acesso à educação de qualidade, entendeu? Não é você conseguir transformar a sua vida, entendeu? Esse é o problema. Dias como esse não são dias comuns. Entendeu? Esse tipo de ideia não tem na televisão. Entendeu? Quando a televisão te convida, na verdade ela quer deturpar a sua ideologia, ela quer que você se adapte ao que está acontecendo lá. Entendeu? Justamente porque ela sabe que se você colar para trocar esse tipo de ideia, qualquer uma vai acordar e falar, pô, é verdade. Que porra de país é essa se a UPP está aqui atirando?
Que pacificação é essa que chega com um tanque de guerra, metralhando um monte de gente, massacrando um monte de gente? Que porra de paz é essa? Então é mais ou menos isso. Se você puder trocar esse tipo de ideia, entendeu, com uma amplitude maior, automaticamente você vai abranger muito mais pessoas. Viabilidade do carro, o cara poder comprar um pneu melhor. Quando uma entrevista com o Ferrez, eu acho que ele ilustra bem o que você falou, que esse governo que nós pegamos aí, esses décadas, ele não mudou nada, ele só deu a condição de nós se enforcar em Dado de quantas parcelas do carnê você vai ter, eu vou atender quem financiou a minha campanha. Quem financiou a minha campanha foi a montadora, foi o cara da fábrica de arma, então eu vou atender esses manos. Foda-se o que vai acontecer com o povo. Então é por isso que todo mundo achou que estava ali num boom de consumismo, vamos comprar, depois todo mundo acordou e entendeu o que estava acontecendo. Entendeu? A Copa do Mundo, ela é uma campanha política, o consumismo é campanha política, entendeu? E o que acontece? Depois, com o decorrer de 8 anos, vai vir lá em cima. Depois assim, não, foda-se, eu tomei o poder, tô lá em cima agora. A quebrada tá lá em cima, tô representando a quebrada. E esse, quem disse que esse não vai chegar lá em cima, vai se corromper também, tá ligado? Então. E a gente deve ver várias Não, coisas eu entendo. quebradas acima. O que, assim, você tem que dar um voto de confiança. Um voto de confiança eu só posso dar para a periferia. Entendeu? Porque eu sou da periferia, é igual você falou, você vai ascendendo, não financeiramente, no meu caso. Você vai sendo tentado o tempo todo, claro. O tempo todo as pessoas querem te corromper, mas é o que eu falei, blindar a mente com uma ideologia, certo? É por isso que eu estou falando, a gente precisa de uma mudança real, entender que é um inimigo, para entender o quanto ele é cruel, para não querer ser um deles. Entendeu? Para justamente querer ser a contramão, ser uma contra-história de tudo isso, uma nova versão. Por isso que eu falo, a gente tem que aprender a se respeitar, a se entender como a gente fazer o que o Playboy faz. A gente vê o cara morto na televisão, a gente acha que ele mereceu mesmo. Quantas vezes a gente não vê um moleque sendo preso porque foi roubar um celular e uma pá de cara gritando lincha, lincha e um monte de otário indo linchar. E os caras que vão linchar não é Playboy, é cara da periferia. Mas é porque não se enxerga como gente, como povo. Tá ligado? Não tem senso de união. E o boy tem. Corre um Playboy lá no Rio de Janeiro, já tem uma passeata aqui. Ah, o moleque tomou um tiro, já vamos soltar balão branco para baixar a maioridade penal, vamos colher assinatura, vamos pressionar o Senado, vamos fazer o diabo. E falta isso na gente. Tem senso de união para você falar, mano, eu não posso jamais trair esse povo, porque eu sei o que vai acontecer. É justamente o que eu faço. Quando vê o convite na televisão, chegou, mano, vamos ali, o programa vai ser da hora, você fica à vontade para cantar suas músicas. Eu falo, não, eu não vou trair aqueles manos. Eu sei o que os caras tatuaram, eu sei o que é ir no show, passar por baixo do ônibus, tirar da comida para estar fechado com você, para comprar teu livro. Então você tem que ter esse senso, mano. Entendeu? É o que eu tenho e é o que eu espero daquele mano que consiga enxergar o povo dele. Entendeu? Que haja dessa forma. Mas, tipo assim, vamos dar um exemplo, então, para ficar claro a pergunta. Vamos supor, o cara da quebrada em Pá começa acesso à universidade pública, vai fazer direito, vira um magistrado, vira um juiz. Dentro da Constituição, a gente tem uma Constituição, tá ligado? Mas essa Constituição é a favor sempre do burguês, mano. Aí o maluco, o que ele vai fazer? Ele vai punir, se for um advogado criminal, exemplo, ele vai punir quem? Ele vai estar sempre apontando o dedo para a periferia. Ele nunca vai estar com transformação social a favor dos caras que estão aqui embaixo, tá ligado? Eu acho que a pergunta é exatamente essa. Como a gente faz essa transformação, sendo que as leis, a nossa estrutura de sistema está sempre apontada para a nossa cara? Bom, é se informar, e é se informar na informação marginal. Hoje nós temos a internet, que é um portal fenomenal, é usar os nossos mecanismos em prol da gente mesmo. É o que eu fiz, eu me informei. Ninguém chegou para mim e falou, o inimigo está ali. Não, eu me informei, eu busquei saber da verdade. Entendeu? E a gente precisa disso, justamente o que você falou, na verdade, bate de encontro com o que eu falo de ocupação. É o que eu sempre vejo. Se você não tiver uma ocupação no judiciário, não adianta você esperar julgamento justo. Entendeu? Ninguém tem direito à plena defesa se não tiver o cara das favelas lá. Aquele cara que olha para o humano sentado e fala, mano, esse cara é igual eu. Eu vou julgar ele realmente como tem que ser. Entendeu? Não adianta. É essa representação que a gente tem. Mas qual que é a gênese da representação? É esse sentimento, a necessidade de mudança. É você falar, mano, é hora de me informar. É hora de buscar informação realmente para a gente entender o país e entender qual que é a minha posição e entender o que eu posso fazer para mudar. Qual que é a minha posição dentro desse quadro? Entendeu? Até quando eu vou estar dentro desse tabuleiro, sendo levado para cá, para lá, tendo os interesses do opressor. Entendeu? É isso. Tudo começa pela informação.
Então você tem que ter essa consciência, você lida com pessoas. E, mano, todo mundo aqui na periferia, seu filho, você não pode representar um outro problema. Entendeu? Não que eu tenha nada contra o meu estilo musical, eu sempre deixo claro que eu respeito a liberdade de expressão. Só que da mesma maneira, eu também não posso ser conivente com aquilo que eu acho que é prejudicial à periferia. Independente do estilo musical, se é funk, rock, até rap, mano, se você está fazendo com que o cara vá pro crime, é prejudicial. Se você está despertando precocemente a sexualidade em criança, é prejudicial. Entendeu? Então eu sempre procuro estar na contramão disso aí. Não estou aqui levantando bandeira contra ninguém. Certo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o rap que eu enxergo é esse rap aqui. Porque esse faz mudança, esse é verdadeiro. Entendeu? O rap que não está na televisão, o rap que está no gueto. É esse rap que eu quero estar com ele. Só fechando as ideias, é o discurso aqui que dá um exemplo. Vamos ser exemplo, ser célula, né? Multiplicar essas ideias, cada vez mais, ser na igreja, na prática. O pessoal daí do fundo está conseguindo ouvir. O pessoal pergunta não, né? Não sei, é uma sugestão. Se quem quiser vir aqui até a frente, tem um microfone disponível ali dentro. Tranquilo? Som. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta e antes da pergunta fazer uma colocação. Então, Eduardo, você hoje conseguiu estar em todos os lugares através do livro. Hoje o seu livro estava no trem. Tem umas frases lá, né? Que estão no trem e tal, na periferia e tudo mais. E assim, eu queria te parabenizar. Hoje você está fazendo o papel de pai daqueles que perderam o pai e que ainda tem o pai, mas não passou essa formação para nós. Hoje eu tenho pai, graças a Deus, não é mais. Meu pai não passou a formação que ele passou para mim. Também trabalho em escola e tudo mais. E assim, a pergunta é: como que você coloca no livro que você defende a ideia de liberação das drogas aqui no Brasil? Inclusive nós temos exemplos de países que as drogas são liberadas e o índice de usuário é mais baixo. Como que esse mecanismo poderia ser implantado aqui no Brasil com essa ideia de liberação das drogas? O que eu coloco é o fim da hipocrisia. Porque a droga foi proibida justamente pelo preconceito norte-americano. Foi para perseguir o mexicano, perseguir o asiático, entendeu? Então, na verdade, ela não tem nada a ver com saúde, entendeu? Não é um problema de saúde. A preocupação do norte-americano, quando ele fez a proibição, foi justamente perseguir imigrantes para que não entrassem no país dele. E a gente abraçou esse tipo de proibição sem nenhum critério, sem ver se ela era adaptável ao nosso país. Então hoje você está dentro de um estado de hipocrisia, onde a bebida é liberada, onde o cigarro é liberado, certo? E você tem a maconha proibida, a cocaína proibida. Então pense da seguinte forma, para resumir: ou você proíbe tudo que é prejudicial à saúde, ou você não proíbe nada. Porque a proibição ela gera um grande mercado, não é o mercado das drogas, é o mercado da proibição. Porque é muito lucrativo você pegar de repente um commodity que não tem nenhum valor, aí você proíbe a droga e de repente aquilo que não valia nada era vendido a preço de banana, ganha um grande valor, pessoas morrem para que outros consumam, entendeu? Você gera toda essa violência, sendo que a descriminalização das drogas tiraria a violência do morro, com certeza, entendeu? Ninguém morreria porque o cara quer usar a droga, certo? E eu penso assim, seu corpo é seu, você é livre para fazer com ele o que você quiser, até usar drogas, entendeu? Então eu sou a favor do fim da hipocrisia. Não que quando eu falo que eu acho que o correto seria a descriminalização das drogas, eu estou falando que a droga é da hora, não. A droga é prejudicial à saúde. Só que mais prejudicial é você estar dentro de um estado de hipocrisia, entendeu? Muitas pessoas estão presas hoje justamente por causa de uma proibição que não tem nenhum fundamento no país, no Brasil. Se você proibisse o álcool junto com as drogas, eu até entenderia. É só a gente parar e analisar quem faz mais estrago, o cara que cheira ou o cara que bebe e pega um carro, entendeu? Então para mim não tem muito fundamento. Então é isso, é a fim da hipocrisia. Já que é para proibir, porque é ruim para a saúde, você proíbe tudo. Entendeu? Se o pensamento não é esse, você não proíbe nada. Suave.
Então, mano, eu queria colocar uma questão. Tem uma música do Facção, que é aquela lá, Discurso Revólver. Mano, eu acho o seguinte, o rap tá aqui no Brasil há um bom tempo, mano. Tá velho já aqui. Tipo, o rap discurso, tá ligado? Você cantando suas músicas, os caras do YouTube, todo mundo discursa. Tem agora suas palestras, movimento cultural. Só que é o seguinte, o discurso, mano, ele já tá aqui há um bom tempo e nada mudou, mano. É igual você falou, piorou. E piorou mesmo, mano, com essa entrada do PT aí, tá ligado? A mó cara, não melhorou nada, velho. Eu mesmo não vejo mudança. Então, mano, eu acho o seguinte, não é... O que você pensa? O povo sai na rua, tá ligado? Quebrando tudo, com pau e pedra na mão, enfrentando a PM. Igual, mano, as manifestações de junho acabou, só que tem o pessoal aí do Black Bloc, tá ligado? Que faz uma ação direta contra a agência, contra a repressão da polícia. Ontem mesmo eu tava numa manifestação, 2 pessoas foram presas, tá ligado? Eu zoei minha mão e pá. Não é a primeira vez, já levei bomba, caralho. O moleque uma vez ficou cego no 7 de setembro lá. E, mano, nós tá mudando, não, nós tá lutando, tá ligado? Mas também não muda, mano, isso que é foda. Tipo, tem que ter a movimentação das massas, mano. E agora tem o movimento também de ocupação. Tem um pessoal lá na frente do Palácio dos Bandeirantes, lá no Morumbi, há 50 dias, mais de 50 dias, se eu não me engano, 56 dias. E, mano, nós tá resistindo, só que o Alckmin não se pronunciou, ninguém se pronuncia. Tem também na frente da LESP, tá ligado? Da Assembleia Legislativa lá, em frente à estátua dos Bandeirantes, que os caras mandou uma pauta pra Brasília, mas é só discurso nunca muda, mano. O que você pensa disso aí? Qual que é a sua posição? Bom, a manifestação ela tem que ser feita, entendeu? Não adianta a gente falar que a mudança vai vir através da arma, porque infelizmente o nosso armamento ele não é utilizado para esse tipo de coisa. A gente, infelizmente, não tem consciência social a esse ponto para pegar em arma e derrubar o governo. Então, vem através do protesto. É o que você está fazendo, é o que nós estamos fazendo hoje. Também fui para a rua, também taquei pedra, também bati de frente com a polícia. E é isso, é fazer aquilo que você acredita e é se manifestar. O que nós não podemos ficar é calado. O que nós não podemos ficar é silenciado atrás do número estatístico. Entendeu? É bater de frente com o sistema. Eu também concordo com você. O preço da passagem em São Paulo foi revogado justamente na hora que quebraram a prefeitura. É na hora que eles entenderam que o povo estava enfurecido realmente, que o bicho ia pegar. Entendeu? Só que a gente precisa de todo mundo pensando dessa maneira. Nós somos manipulados facilmente. Quando começou a bater de frente realmente com o sistema, a sair para a rua, quebrar e tal, mostrar que a gente estava revoltado e queria mudança, veio a alienação da mídia falando, o cara que quebra, ele é o vândalo. E um monte abraçou. Não, pra mim o cara que quebra é o revoltado, o que tá mais revoltado. É o que sabe mais sobre o sistema. Porque eu tava lá também, quebrei, taquei pedra, entendeu? Porque assim, quando você tá com a pedra num banco, você tá atacando aquele símbolo que empresta dinheiro para um ex-batista e te dá um Bolsa Família. Quando você ataca a pedra na polícia, tá fazendo o quê? Atacando aquele símbolo que vem na periferia e massacra teu povo. Entendeu? Não tem como você se revoltar pacificamente. Seria legal se desse o efeito, mas é como o parceiro falou. Você pode ficar acampado na porta da prefeitura, do palácio do governo a vida inteira. Se você não bater de frente com o sistema, não é bater de frente com o sistema 10, 20, 30. É o povo como um todo. Eu sempre falo que, mano, eu vi ali na propaganda que o gigante acordou. 200 milhões de pessoas, 1 milhão foi pra rua. O gigante não acordou, isso representa 1000%. Entendeu? Nós representamos 170 milhões de pessoas. Entendeu? A gente tinha que tomar tudo. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu estou investindo. E na hora da revolta tem que, mano, se manifestar da maneira que você acha correta. Claro, a arma não é o caminho. Não adianta a gente imaginar que nós vamos conseguir, não é o caminho. É educação e consciência social. Meu nome é Igor, quero dizer que é um prazer estar aqui não só numa atividade com o Eduardo, mas também ver esse espaço que reflete juventude, debatendo. Quero dizer, faço parte do coletivo Juntos, nós estávamos nas ruas em junho, participamos das manifestações porque a gente tem essa compreensão de que é esse tipo de democracia que a gente tem que lutar por. A democracia onde o que é escutado é a voz que vem das ruas, e não a voz que ecoa de um balcão de negócios, porque hoje essa é a política no Brasil, é tratada como um grande balcão de negócios. Por isso não é estranho que a juventude, quando ouve falar política, automaticamente entende corrupção, porque essa é a realidade. Ao contrário disso, nós entendemos que a juventude tem que ocupar a política.
Porque assim como a educação, como a informação, a política é um instrumento de transformação da realidade. E a gente acredita muito nisso, que cada um aqui tem que fazer da sua luta um método de transformação da realidade, transformação radical da sociedade, se utilizando da política. E por que não nós, da juventude, também não podemos nos utilizar disso? Por isso, eu acho que isso tem total acordo com o que o Eduardo vem falando até então, porque nós juntos temos chamado no último período, que é para a juventude organizar a sua indignação. Nós entendemos que organizado a gente consegue transformar radicalmente as coisas. Porque quando a gente organiza a nossa revolta, a gente canaliza num sentido, e o sentido tem que ser esse, de transformação social. Eu queria colocar essa questão aqui para o Eduardo, como ele acha que a juventude tem que ocupar a política, como ele acha que a juventude tem que organizar a sua indignação. Primeira coisa é você usar a internet para entender o que é política, se informar, porque ali tem informação. Normalmente você não vai ouvir falar sobre política dentro de uma escola. Isso é um assunto que é um tabu dentro de qualquer classe. Então você tem que procurar os meios que você tem. Hoje você tem a internet, que infelizmente a gente usa para marcar treta de torcida, sendo que a gente tem que se informar através dela. Então você tem que começar a entender o que é um partido político, certo? O que representa o partido político e a força da política. O quanto de transformação ela traz para o povo, certo? Você entendendo isso, é a hora que você começa a entender que, mano, está na hora de se unir. Está na hora de se unir e trocar esse tipo de ideia nas ruas, fazer com que outras pessoas escutem você, com que outras pessoas sigam o seu exemplo, porque a gente vive através de exemplos. Não adianta. Não adianta você achar que faz sozinho, não. Da mesma forma que o cara está olhando o mano que tem um dinheiro do tráfico e quer ser igual, ele tem que olhar para o cara mais politizado e também tem que querer ser igual. Nós temos que mudar esse tipo de visão na periferia. Entendeu? Então passa por esse começo, esse é o processo, é se informar, entendeu? É compreender, mano, o papel da política, o valor, o poder de transformação. Porque tudo que nós falamos aqui gira em torno disso, gira em torno dessa mudança que ela está representada na política. É você entender que você precisa estar no gabinete, é você entender que você precisa ter sua cor na comunicação, é você entender que você precisa ter também nas escolas. Tem pessoas que vieram da periferia, nos hospitais, no judiciário, e é isso, essa é a dominação que tem que acontecer no país. E passa por esse processo. É o processo de informação, de militância, de sair pelas ruas, entendeu? De montar saraus, de bater de frente com o sistema através de eventos como esse, no palco. E é isso, mano. É usar as ferramentas que nós temos. Não adianta hoje nós temos uma ferramenta limitada, porque isso aqui não chama muita atenção. Entendeu? Os manos que estão aqui, tudo é guerrilheiro, realmente tem um pensamento de mudança. Mas, infelizmente, é uma pequena parcela dentro da nossa periferia. E eu sempre falo assim, cada quebrada que você cola, sempre vai ter um grupo de pessoas instruídas com consciência social. O problema é a nossa comunicação. Não adianta a gente ter 100 pessoas, 200 aqui, que tem consciência social, que sabe qual é o mecanismo de mudança, só que guarda para ela. Mano, informação ela tem que ser traficada, ela tem que ser repassada. Quanto mais você fala sobre informação, mais destinos você muda, mais futuros você muda, mais gente você salva. Então, só para finalizar, quero dizer que eu esqueci de entregar um jornal do nosso coletivo, depois que trago aqui. Também convidar vocês todos para conhecerem Juntos. Vocês podem acessar o site www.juntos.org.br. Você pode entrar em contato, quem quiser também dar uma olhada no jornal, a gente mostra. E saudar novamente o espaço e vamos juntos, a gente vai transformar essa realidade. Eu agradeço a pergunta e, mano, é isso. Temos que acreditar no que a gente falou até agora. Mano, a transformação está na nossa mão realmente. Está na nossa mão, você é capaz. Entendeu, mano? Vamos seguir o exemplo. Não existe porta aberta para você, você que tem que arrombar. Ninguém chama você para evoluir em nenhum setor. Ninguém chegou para mim e falou, Eduardo, escreve um livro. Entendeu? É assim, não. Um parceiro deu um salve, mas ninguém chega para você e fala, ó, é assim, não, você aprende sozinho. A vida é dessa maneira. Então você vai ter que querer sua transformação. Você tem que se indignar, você tem que se sentir, mano, de saco cheio de tudo que acontece.